eu concordo, sim, concordo com muito do que o coronel falou ali. Eu realmente também acho que o Lula será condenado, sim, apesar de poder haver qualquer tipo de negociação. Eu não sou tão favorável ao que ele disse, uma vez que tudo é possível na terra de Macunaíma. E nós sabemos, e todos sabem, que o problema do Lula não é o Lula, é que tem gente muito mais forte por trás dele, por cima dele. E no momento que ele cair, virão cabeças rolando abaixo, e são cabeças muito poderosas. Eu estou suspeitando, inclusive, por exemplo, da cabeça do Papa Francisco, porque o Francisco está declaradamente a favor do Evo Morales e do Maduro. E essa pátria grande, todo mundo sabe, todo mundo já deve ter analisado, essa pátria grande não passa de um espaço virtual em que forças poderosas estarão operando com o sentido de tornar a América toda uma área comunista, né? Uma área, digamos, a união das repúblicas socialistas, seja lá o que for. Neste caso, hoje seria a União das Repúblicas Socialistas da América Latina. Muito embora quem está apostando no socialismo não sabe nada do que seja socialismo ou comunismo, né? Nunca viveram em Cuba e não terão a oportunidade de viver lá, até porque o problema não é Cuba, o problema é o que os regimes comunistas fazem. O Evo Morales já decretou, Maduro já decretou, mortes estão ocorrendo, fome está ocorrendo, genocídio está ocorrendo e etc. Eu vejo que há possibilidade sim de haver um 2-1 ali, 2 contra o Lula e 1 favorável a ele, só para não dar uma unanimidade, a fim de favorecer um pouco, tal, para evitar uma comoção maior. Quero crer que os membros do TRF4, que são membros aos quais eu respeito muito, eu quero crer que eles não favorecerão de forma alguma, e sim que vai ser de lavada mesmo, vai ser de 3-0 e acabou. E além do que, eles ainda vão aumentar a pena do apedeuta, ou seja, o cabra não sai dali com a pena que o Moro deu, não, vai sair dali com uma pena maior. Possivelmente não vejo possibilidade dele sair preso, isso não. Eu vejo que ele deve continuar em liberdade, respondendo tranquilamente, ele deve fazer essa viagem dele, e possivelmente essa viagem dele, não sei não se ele volta. É muito estranho que não tenham caçado o passaporte dele, muito embora com passaporte ou sem passaporte, ele vai para onde ele quiser neste mundo. Então ele não precisa do passaporte. Na verdade, o passaporte digamos que é um objeto supérfluo hoje para ele. Mas tudo bem, de qualquer forma, esse é um outro ponto de vista. Eu concordo um pouco com o coronel e acho que ele tem muito mais gabarito e condição de falar sobre o assunto do que eu, naturalmente. Ele tem conhecimento, eu não tenho. Mas é claro que eu tenho a análise que eu me dou ao direito de fazer, uma vez que sou um cidadão livre e, portanto, leitor. Né? Então eu leio dia a dia, eu leio os jornais, eu leio as manchetes, eu leio os acontecimentos da minha forma e as interpreto da forma que eu acho que tenho que interpretar. A Carmen Lúcia, no meu modo de ver, ela é uma vendida desde sempre. A começar porque ela foi indicada pelo apedeuta. Mas é claro que ela, mesmo tendo sido indicada, ela tentou se rebelar sim. Quando ela tentou se rebelar, veio aquela história de que o Joesley Batista, um dos irmãos Batista lá, gravou uma orgia em que ela participava junto com o José Eduardo Cardoso e a Dilma. E, consequentemente, essa orgia existiria
uma fita que eles poderiam liberar a hora que eles quisessem para o povo. E isso detonaria com ela. Então, daí fez com que ela calasse a boca de tal forma que o Gilmar Mendes deita, rola, faz o que quer, e ela não consegue forças para se rebelar contra o que o Gilmar Mendes tem feito. Ela até tenta, eu vejo que realmente ela até tenta. O fato dela ser presidente do CNJ, como é presidente do STF, que me desculpe o coronel, mas ela como presidente do STF, ela não passa de um objeto de adorno. E como presidente do CNJ, não sei, sinceramente não sei, não acompanho. Agora, ela como presidente do STF, me desculpe, aquele puteiro vai melhor sem uma presidência. Né? Aliás, aquele puteiro vai melhor se os militares entrarem lá e fecharem aquela porcaria. Aquilo lá virou um puteiro e está sendo administrado por altíssimas personalidades totalmente sem personalidade. Né? A começar pelo ministro Gilmar Mendes, que é um canalha, um tremendo de um sem vergonha, um vagabundo que merece sim a pena de morte. Gilmar Mendes, Lewandowski, Toffoli, essa cambada tinha que ir para o cadafalso. E a Carmen Lúcia, ela vai ter que ser presa por omissão, no mínimo por omissão. Porque depois de tanta malandragem do Gilmar Mendes e ela não tomar uma posição como presidente da casa, ela que me desculpe, mas aquilo ali é omissão. Então, ela tem o crime de omissão nas costas. Então seria isso. E eu fico muito feliz com você estar aqui. Obrigado por ter me adicionado. Realmente é uma honra. Tenho muita admiração pelo teu trabalho, tenho acompanhado o teu trabalho, como você deve saber, afinal de contas eu vivo divulgando o que você publica, e só espero que verifique lá os meus vídeos também, e veja se tem alguma coisa que tem algum valor e divulgue também, porque também preciso do apoio do povo. Eu não gosto de líderes, principalmente no nosso trabalho intervencionista, porque essas lideranças aí estão tudo para MBL e etc. E eu não estou para aplaudir candidato a nada. Não estou para aplaudir candidato nenhum. Não quero votar em candidato nenhum nessas eleições, eu prefiro a intervenção, aposto na intervenção e apoio a intervenção integralmente. Eu não creio em nenhum candidato que possa subir no poder e fazer qualquer mudança que seja, sem que antes seja limpo todos os espaços da esfera autárquica brasileira. Nós precisamos de uma limpeza e essa limpeza tem que ser geral. Essa limpeza tem que ser geral porque não tem um que valha o feijão que come ali dentro. Salvo, lógico, um ou outro que está fazendo um papel de bonitinho, como o caso, por exemplo, do Bolsonaro. Ele faz o papel de bonitinho. Se ele é bonitinho, eu não sei. Agora, uma coisa é certa, se ele não fez nada em 30 anos na Câmara, e há 30 anos ele está ali exercendo cargos e tal, e não fez justamente por conta da oposição que é muito forte contra ele não vai fazer como presidente, porque a oposição vai ser tão forte, igual ou pior até do que era enquanto ele estava só na Câmara. Quer dizer, ele não tem alternativa de poder para entrar lá e dizer, não, eu vou mudar esse país. Não é bem assim. Principalmente não é bem assim com as leis que temos, com a Constituição que temos, com a Câmara, o Senado, o STF, não tem condição de fazer absolutamente nada dessa forma. É claro que eu não duvido até que ele seja um homem ilibado. Não duvido. Não é, a minha questão não é essa, eu não estou entrando no mérito das posturas éticas dele, das posturas morais dele, não entro nesse mérito. Até porque
nesse mérito, se for levar ferro e fogo, ele realmente merece um crédito. Mas não é essa a questão. Não adianta eu colocar, seja quem for na presidência do Brasil, porque o presidente do Brasil não tem capacidade de fazer absolutamente nada sem a Câmara, sem o Senado, sem o Congresso inteiro, enfim, sem o apoio de todas as bancadas. E nós não temos apoio de bancada, e o povo que está lá é um povinho sem vergonha, um povo vagabundo. Só tem vagabundo na Câmara, no Senado, enfim, não tem gente que preste no governo de jeito nenhum, em lugar nenhum, nem no Paraná, nem em Santa Catarina, nem no Rio de Janeiro, nem em São Paulo, em lugar nenhum. É tudo vagabundo e tudo bandido. E tem que prender essa cambada de vagabundo, não tem jeito. Do contrário, nós vamos continuar nessa sem-vergonhice. Um grande abraço, seja sempre bem-vinda e espero poder contar com vocês. Grande abraço.